No horário do expediente, faculto a palavra ao senhor conselheiro Otávio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, pedindo só, eu acho um fato relevante que a gente vinha lutando muito, acho que até para todas as gestões. Ontem a Presidência da República, através do decreto 9.412, ele assinou, fazendo a correção dos valores que tanto era solicitado por todos os gestores. Para obras de engenharia, na modalidade convite, será até R$330 mil. Da modalidade tomada de preço, até 3.300.000. Da modalidade concorrência, acima de 3.300.000. Na compra de serviço, não incluído do inciso 1, que é a engenharia, a modalidade convite, 176, modalidade tomada de preço até 1.430.000, C, na modalidade concorrência, acima de 1.430.000. E para, se for obra de, o percentual é o mesmo, obra de engenharia ou de serviço, será 10%, ou seja, no caso de engenharia, R$33 mil para dispensa de licitação, e na modalidade de compra e serviço, 17.600. Eu acho que esse decreto vem corrigir, já estava precisando dessa correção há muitos anos. E foi publicado ontem, dia 18 de junho. Eu vou tirar depois uma cópia importante, vou mandar para os gabinetes para que... É só isso, presidente, só essa correção. Como tem três ainda resoluções em trâmite, voltando, peço a redatora para fazer a leitura destas. Projeto de Resolução 2018. Ementa. Altera a redação do inciso 3 do artigo 22 da Resolução número 003/2001, que trata da eleição da cúpula diretora do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria da excelentíssima senhora presidente e conselheira Rosa Albuquerque, subscritos por 4 conselheiros, lida em 6ª leitura. Resolução normativa 2018 dispõe sobre a criação de atribuições dos auditores no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. Resolução normativa 2018 dispõe sobre o funcionamento das câmaras deliberativas, de que trata o artigo 60 da Lei 5.604/94, ampliando a composição e as competências dos órgãos fracionários do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Resolução normativa 2018 altera o artigo 25, parágrafo 2º, o artigo 27, o artigo 31, inciso 2 e 4, o artigo 33, incisos 7, 8 e 9, o artigo 38, incisos 1, 2, 3, 4, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, o artigo 39, inciso 12, o artigo 49 e o artigo 53 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa número 003/2001 e da outras providências. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira, subscritos por 4 conselheiros, lidos em 8ª leitura. Lúcia, tem uma das resoluções que já fez a 4ª leitura, então colocaríamos em votação hoje. Não tem uma delas? Não tem. A do regimento interno e a dos auditores, as competências para... dos auditores faz 8ª hoje. Então, 8ª hoje. Colocamos em votação. Exatamente. A 8ª é hoje, então é na próxima. Na próxima. Ah, entendi. Não era na 8ª, é na próxima. Queria só do regimento interno. A 8ª foi hoje. Certo. Agora, essa foi a 6ª hoje. Não, mas não tinha uma que em 4, uma resolução que não é alteração regimental, não tinha uma tramitando nesse sentido, não? Não, aquela que foi, já foi no... Então não tem. Para aprovar. Tá. Obrigada.
então ficará para a próxima sessão a... Oitavo. Hoje é oitavo. Então, voltando e concedendo a palavra àquele que queira fazer uso da mesma no horário do expediente, não havendo quem queira mais fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar, conselheiro Otávio. Senhor presidente, hoje não tem pauta para o dia de hoje. Pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, doutor Enio, eu tenho a relatar alguns processos que tratam de aplicação de multas, descumprimento à legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa, não apresentação de defesa no prazo concedido, aplicação de multa. São no total de, para em lista, são de 8 processos. O primeiro é o processo TC de número 12.111, de 2015. A sancionada aqui é a senhora Arusca Kelly Goldim Magalhães, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Geraldo Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP 2015. O segundo processo TC de número 12.108, de 2015. Sancionado é o senhor Edivaldo Satil de Farias, gestor da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2015. Terceiro processo TC, de número 14276, de 2015. A multa válida para o senhor Geraldo Justino da Silva Filho, gestor do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP 2014. Processo TC de número 14277, de 2015. Multa para o senhor João Gomes Martins, ex-gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2014. Processo TC de número 14273, de 2015. Aqui o sancionado é o senhor Luiz Diego Teles Gonçalves, ex-gestor do Instituto de Previdência Social de Junqueiro, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2014. O sexto processo, TC de número 7473, de 2014. Sancionado aqui é o senhor José Donizete Macário, ex-gestor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de São Sebastião. Ele não enviou, no prazo regulamentar, a primeira remessa do SICAP 2014. O processo TC de número 8883, de 2015. Sancionado é o senhor Miguel Joaquim dos Santos Neto, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Campo Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP 2014. E o processo TC de número 12112, de 2015, o senhor André Pereira da Silva, gestor do Fundo Municipal de Educação de Major Isidoro, e a multa é pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2015. Então, aqui todos os gestores e gestores eles foram notificados e não havendo no prazo fixado nenhuma resposta. Então, eu voto pela aplicação de multa de senhor FAUS aos gestores e gestores aqui citados, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento das mesmas, e alertar aos gestores e gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. É assim como eu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, nos 8 processos foram relatados, os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados,
se quer exercer a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Anselmo. Eu voto posicionamentos nos termos também do voto da relatora, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Eu acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com a relatora. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com a relatora, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com a relatora. Aprovados. Sem mais processo, senhora presidente, para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Especial que oficia junto à Corte, excelência, tenho uma pauta diminuta hoje, apenas um processo daqueles que avaliamos a regularidade de atos de gestão, mas no caso há um entendimento do Ministério Público aqui indicando algumas situações, tenho certeza que o membro irá decliná-los, assim como também a participação do Gabinete dos Auditores, no parecer 82 de 2018, em que, entendendo contrariamente ao entendimento ministerial, mas ainda assim eu, pelas manifestações e pelos documentos contidos nos autos, eu ainda assim entendi que seria necessário o chamamento do responsável aos autos para se manifestar. E isso diz com a contratação realizada pelo Estado, evidentemente através da Secretaria do Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, e a empresa Conserge Serviços e Engenharia Limitada, contrato 5 de 2015, assinado em maio de 2015, na forma de contratação direta, dispensa de licitação, cujo objeto, conforme existe no termo contratual, é contratação emergencial de serviços contínuos de portaria para melhor atender ao público que utiliza os serviços da respectiva secretaria, bem como a segurança dos servidores públicos. Valor cerca de R$33 mil. Tive seu extrato publicado no dia 20 de maio de 2015. Assim, excelências, eu trago o voto no sentido de que ouça ou se faculte a possibilidade de oitiva do gestor à época, ao tempo também em que informo ao atual gestor, em detendo as documentações aqui indicadas, solicitadas pelo parquê, estes encaminhem sob pena de sanção pela inércia ou não manifestação na forma de nossa lei orgânica, cientificando a ambos e sobrestando o presente processo quando seu retorno ao gabinete do relator para as medidas de praxe, inclusive, sendo necessário, um novo encaminhamento ao Ministério Público para parecer conclusivo, já que não adentra mais ao gabinete dos auditores, conforme decisão, em mais de uma decisão plenária da Corte, e publicizar a decisão é o meu voto. É o processo 6655 de 2015, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público emitiu parecer nos autos em análise à contratação ora trazida pelo conselheiro relator, e foi uma contratação por inexigibilidade de licitação, alegando o gestor responsável que se tratava de uma situação de emergência. Em análise nos autos do processo, o Ministério Público entendeu que, na verdade, não houve essa situação autorizadora da contratação por dispensa de licitação, que o que houve, na verdade, foi uma falta de planejamento
por parte da administração pública estadual. Tendo em vista que, diante desse posicionamento, nós entendemos que a contratação foi irregular e que o tribunal não pode fazer esse julgamento pela irregularidade sem que seja ouvido em estado o gestor para que se manifeste, foi solicitado ao conselheiro relator que fizesse a citação do gestor para que apresentasse as suas razões de defesa. Caso isso seja feito, os autos deverão retornar ao Ministério Público para análise de eventuais elementos novos trazidos pelo gestor e, caso não seja apresentada a defesa, o processo vai ser novamente pautado para julgamento, ocasião em que poderemos nos deter mais detalhadamente sobre as razões do parecer. Por ora, opinamos no sentido de que o tribunal delibere pela realização da citação ao gestor para que o mesmo apresente defesa. Em discussão o processo. Senhor presidente, eu quero só que, doutor Enio, você falou da contratação direta, com base no 25, foi isso mesmo? Aqui, quando eu trouxe aqui, eu vislumbrei... 24.3, dispensa de licitação com base no 24.3. Ah, então é... Por emergencial, dispensa emergencial. Tá. E, excelência, quero só pedir aqui um minutinho, senhor presidente, que verifiquei aqui um vício na informação no meu voto, quando, na verdade, o número do parecer está correto, mas verifico que aqui o autor desse parecer, pelo menos aqui em conclusão, é o doutor Alberto Pires, e é necessário que eu corrija isso no meu voto para que não vá de forma equivocada. É somente isso, senhor presidente. Em votação. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro Rosa. ainda na fase de discussão, se me permite, eu acho que o plenário ele deliberou, acho não, pacífico, deliberou, inclusive editando no exercício do seu poder normativo, uma alteração do regimento interno, vedando a realização de diligência por decisão colegiada dessa corte, né? Eu acho que a gente está aqui deliberando sobre algo que vai de encontro a essa deliberação normativa do Tribunal de Contas, né? Eu queria colocar também para os demais pares, né, se a gente deve abrir mão dessa deliberação e simplesmente rasgá-la, né, com toda a vênia, todo respeito ao conselheiro Anselmo, que eu considero uma diligência que eu considero que deve ser realizada monocraticamente pelos argumentos que eu já lancei em voto passado, mas que, se for necessário, eu posso trazer e reavivar aqui nesta discussão de hoje, né? Era essa colocação que eu queria fazer, senhora presidente. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Excelência, eu acredito que nós devemos mesmo rasgar o que nós aprovamos em contrariedade patente à lei orgânica do tribunal. Veja só, Excelência, nós estamos cuidando de um processo de fiscalização de atos de gestão, contratos, convênios e assemelhados. Segundo a nossa lei orgânica, o título 2º do julgamento de fiscalização do capítulo 1º, que é dividido em várias seções, inclusive a seção 8ª, que está dentro do processo de julgamento, parece-me cristalino, claro, em que esses processos, eles dão a faculdade para o relator trazer a plena, é uma faculdade. Querer, por um ato administrativo, usurpar este direito de qualquer relator, isso sim é um absurdo. Isso sim não deve ser motivo de respeito e, principalmente, porque contraria a lei. Mas vamos lá. Na seção 8ª, diz da fiscalização dos atos e contratos. Eu não quero ser teórico porque serei petulante. Basta eu ler a lei e entendê-la sistematicamente. Eu aqui, peço até venha, para não contar quantas vezes tem a palavra atos de gestão, contratos ou convênios na lei. Eu prefiro lê-la e entendê-la sistematicamente. Mas vamos falar aqui de forma explícita.
Seção 8ª, da fiscalização de atos e contratos, artigo 38. Para assegurar a eficácia, aí vem, receber documentos, mais adiante, inclusive já foi aqui arguído, não, mas esse artigo que você leva, conselheiro, é um artigo que trata de julgamento de contas, mas vamos aqui ler o que diz a lei orgânica. Aí, vamos em seguida, na parte específica, diz assim: ao proceder a fiscalização de que trata este capítulo, o relator ou o tribunal determinará as providências do regimento interno. 2. Se verificar a ocorrência de irregularidade, poderá aplicar. Ora, será que esta seção, dentro do capítulo de julgamento de contas, dentro desse título, não está lá inserida, não faz parte? E lá diz que eu posso julgar pela regularidade com ressalva e irregularidade. E lá no artigo 19, parece-me que quando eu não tenho condições, como bem afirmou o Ministério Público, não teria condições de verificar se o ato ainda é irregular, dá uma faculdade para que o relator, ao invés de fazer no seu gabinete, ele resolva trazer para cá explicitamente, com o conhecimento do pleno, mas também de todo cidadão, fazer esta simples conversão do feito, do julgamento, em diligência. É isso que o artigo da lei diz. Não adianta eu tentar, por questões transversas, querer bater, usurpar uma competência legal, Excelência. Está explícito na lei. A seção está dentro do capítulo, dentro do título. Parece-me claro isso, basta fazer a leitura por inteiro, de forma sistemática. Qual seria o artigo, consideração? Vossa Excelência, se tiver razão, me renda a Vossa Excelência, mas... Excelência, os atos de gestão aqui, contratos, convênios e assemelhados, eles estão na seção, perdoe-me aqui, na seção 8ª. Essa seção 8ª, ela está dentro, topograficamente falando... Qual seria o artigo que permite a diligência pelo plenário? Eu queria só ler esse artigo. Seção 8ª, que está dentro do capítulo 1, dentro do título 2º, capítulo 1, que trata de julgamento de contas, várias seções, dentro do título 2 de julgamento de fiscalização. Aí temos aqui o artigo 17. Não, artigo 17 fala de prestação de contas. Vossa Excelência está se referindo aqui à análise de contrato e está fazendo referência ao artigo 17, que trata de prestação de contas. Excelência, veja só, eu já ouvi aqui no pleno, Vossa Excelência traz os seus processos de sancionamento, de multa, arquivando, como se fosse representação e denúncia. Excelência, a discussão aqui é outra. E Vossa Excelência, a gente vai até discutir, Excelência, pode discutir. E Vossa Excelência afirma, é porque eu não encontro uma capitulação melhor. Eu não vou conferir quantas vezes tem isso lá no regimento, que são várias. Se você botar na pesquisa, aparece. Mas não, Excelência, não, exatamente. Eu me preocupo mais em ler sistematicamente do que ficar conferindo termos, né? Eu acho que isso é claro, mas cada um age conforme o seu entendimento, Excelência. Então, dentro deste capítulo, mais lá embaixo, ainda dentro do capítulo, dentro do título, diz que eu, o tribunal, o relator do tribunal, ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, só pode ser o capítulo 1, porque a seção 8ª está lá, artigo 40. Diz que eu tenho várias possibilidades. Ora, se posso julgar esse ato de gestão irregular, eu fico assim pensando, se eu for buscar algo
que esteja mais afeito ao julgamento do que o artigo 19 não há. A seção dentro do capítulo tinha um título. Eu, em vez de julgar, estou convertendo o julgamento em diligência, uma faculdade dada ao relator ou ao tribunal, o tribunal em qualquer acepção. Mas ele até especifica, relator ou tribunal. Se considerar que o relator é tribunal, o artigo está até dizendo, excepcionando o relator ou tribunal. Está bem claro e explícito. Nós aprovamos, os senhores, porque a maioria, infelizmente, eu não tive como acompanhá-los, um instrumento administrativo que usurpa competência legal, restringe competência legal de um relator. Trazer o processo a pleno. É uma faculdade, mas é um direito. Ele não pode ser restringido. Que o tribunal tome conhecimento que está sendo feita a diligência. O que é que tem de mais nisso? Por que essa preocupação que eu tenho que fazer as portas fechadas no meu gabinete? Eu prefiro não fazer, trazer ao pleno. Eu, pelo menos, entendo que a lei me garante isso. Esta faculdade. Quem quiser fazer de outro modo, as portas fechadas, que faça. Não tem problema algum. Eu não faço. Obrigado, senhor presidente. Senhora presidente. Palavra, conselheiro substituto. Sim, eu queria só ajudar aqui no esclarecimento, até mesmo para que os demais conselheiros também tenham condições assim de avaliar todos essa questão. Eu chamo a atenção aqui para o nosso regimento interno, o artigo 39, que trata da competência deste tribunal pleno. Aqui nós estamos reunidos em tribunal pleno. Então, o artigo 39, no seu exercício 1º ao 14º, diz as competências deste tribunal pleno. E aqui realmente não tem competência para julgar, deliberar sobre diligências. Bem, esse é o primeiro ponto. Essas diligências que são trazidas para apreciação desse tribunal pleno, elas podem, quer dizer, uma faculdade, podem ser apreciadas, como outras matérias que também não estão previstas aqui. Mas agora, senhora presidente, senhores conselheiros, nós temos uma norma que foi exatamente o que motivou, o que justificou essa norma, foi exatamente evitar que o pleno examine, este tribunal pleno, tá? Examine esse tipo de matéria aqui, até mesmo para que sobre tempo para discussões de pontos mais relevantes. A diligência, qual a finalidade da diligência? É sanear os autos, é questão de instrução processual. Isso aqui não é momento de instrução processual. Me desculpe, senhores conselheiros, é o que eu penso aqui. Então, eu sempre, inclusive, se não me engano, eu trouxe essas questões para aqui, no início, né, eu tratei disso aqui. Da mesma forma, aqueles processos que aqui já teve processo para decidir sobre adiamento e concessão de dilação de prazo daquele gestor que requisita isso ao relator. Então, assim, eu particularmente penso que um mero despacho administrativo, até mesmo por meio de delegação ao chefe de gabinete, por exemplo, é possível conceder esse adiamento do prazo para que encaminhe documentos e traga a resposta ao tribunal. Então, assim, com toda a vênia ao conselheiro Anselmo Brito, né, assim, eu penso diferente. Agora, nesse momento, inclusive na última sessão, eu acompanhei no processo de diligência. Mas agora nós temos editado uma norma
que o que justificou ela foi exatamente isso aqui, evitar esse tipo de processo. E outra coisa, eu adoto, inclusive hoje eu tenho uma representação aqui, que um dos pontos da decisão é sobre o estamento dela no nosso gabinete, para que nós instruímos, temos de encaminhar em audiência e solicitar diligências. Então, não é a portas fechadas, o processo é público, né? Então, qualquer um, desde que não seja sigiloso, tem acesso aos autos. Inclusive, esse momento de diligência é um momento que se exige bastante uma análise técnica do processo, assim, mais acurada. Então, assim, eu penso que é desnecessário mesmo trazer isso ao pleno. Só que agora nós temos uma norma que diz que não cabe ao pleno examinar isso aí. Então, senhora presidente, assim, eu comungo com a posição do conselheiro Rodrigo Cavalcante em relação a isso aí. E friso, embora não esteja lá explícito na lei, tem aqui no nosso regimento que não é competência desse pleno examinar isso aí. Obrigado, senhora presidente. Presidente, permita. Não quero ser petulante, mas eu não posso interpretar a Constituição pelas leis. Eu não posso interpretar a lei orgânica por atos administrativos do tribunal. Acho que deveria ser o contrário. Há uma faculdade prevista na lei. Não gostam? Acham tratológico? Façamos o procedimento de alteração certo, correto, idôneo, legal. Mas, excelência, é uma faculdade, o relator ou o tribunal. Já que gostam tanto de regimento interno, leiam lá a partir do 131. Esses atos eles podem ser julgados irregular com ressalva e regulados. O tribunal julga. E está na mesma seção, dentro do mesmo capítulo, dentro do mesmo título. Processo de julgamento de contas. Que, ao invés de termos uma visão pequena, restrita, aí sim, deve ter uma visão maior, que quer dizer processo de fiscalização. Isso sim, talvez fosse uma interpretação que se coaduna com a importância das Cortes de Contas quanto à questão específica da análise, do processamento e julgamento desse tipo de instrumento. Contratação, contratos especificamente, convênios assemelhados. O relator ou o tribunal. Parece que é um direito posto, explícito, que o pleno pode deliberar a respeito ou não. Quem quiser fazer no gabinete, que o faça. Agora, não pode tolher um relator trazer ao pleno a faculdade que o pleno avalie. O pleno pode dizer aqui, conselheiro, não aceitamos que se faça diligência. Perfeitamente, vamos ao julgamento. O que se faça, que se deu contraditório, se permite o devido processo legal. Eu acho, excelências, com todo respeito, com todas as ideias tidas, que é uma temeridade nós fazermos esse tipo de restrição legal através de atos normativos, mesmo normativos, mas atos, sobretudo, administrativos, infralegais. Eu não posso interpretar a lei com base neles. Eu acho que a situação, juridicamente falando, é inversa. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu acompanho a divergência, que essa matéria não é matéria para ser tratada nesse pleno, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu encampo todos os argumentos levantados pelo conselheiro Sérgio em uma interpretação teleológica correta que se deu pelo conselheiro Sérgio de que aqui não é
um órgão de instrução, é um órgão de julgamento. Nós não podemos fazer instrução. Indo para uma interpretação literal do texto do artigo 17 da lei orgânica invocada pelo conselheiro, a gente vê que em nenhum momento a lei orgânica fala em competência do plenário, ela usa a expressão tribunal. E esse texto ele é uma reprodução do texto da lei orgânica do Tribunal de Contas da União. A palavra tribunal aí empregada, ela pode adquirir vários sentidos. E o Tribunal de Contas da União entende que lá, tribunal é exatamente a Secretaria de Controle Externo, que é o órgão competente por determinar e executar a citação em decisões preliminares referentes à prestação de contas. Eu, sem querer ser petulante, petulante nem arrogante, como disse o conselheiro Anselmo, eu citaria, por exemplo, o artigo 39 da própria lei orgânica do nosso tribunal, que ele fala que nas inspeções e auditorias não poderá ser sonegado ao tribunal qualquer documento sobre qualquer pretexto. Não é? Aqui, tribunal, ele está sendo empregado não como uma expressão, como plenário do tribunal, mas a equipe técnica que comparece ao município para a realização de suas diligências, de sua auditoria. Portanto, não consigo enxergar, ainda que interpretando um artigo 17 que não se aplica para processo de análise de contrato, qualquer menção vinda da lei determinando ou permitindo que o tribunal pleno do nosso tribunal, que o plenário do nosso tribunal determine qualquer tipo de diligência. Portanto, eu voto no sentido de devolver os autos ao conselheiro relator e não apreciar em plenário essa diligência. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora Excelência, eu só quero que os votos fiquem consignados como estão sendo ditos na ata, por gentileza, e só fazer uma observação quanto ao voto do conselheiro. No entendimento dele, relatou o tribunal, ele está dizendo bem claro que no artigo 17, ele entende que tribunal ali não está se referindo a pleno. Que pleno, não é isso? Isso, tribunal não se refere a pleno. No artigo 17, lá, a interpretação... É um comentário, uma crítica... Não, mas eu só quero que... Senhores conselheiros, só quero que fique consignado em ata, só isso. Solicita na íntegra. O esclarecimento, que ele está entendendo que... Os senhores estão entendendo que tribunal ali não quer dizer pleno, plenário da corte. Que isso fique consignado. É isso que os conselheiros... Fórum, que vocês estão entendendo. Estão entendendo, aliás. É isso só, senhora. Será consignado, conselheiro. Senhora presidente, eu, ao pronunciar meu voto aqui, acompanhando integralmente as palavras do conselheiro Rodrigo, a quem eu assim, desde eu gostaria assim de declinar meus elogios assim pelo seu voto, mas assim, acrescentando a tudo isso, eu quero dizer, contrapondo aqui com o conselheiro Anselmo Brito, que nós não estamos cometendo nenhuma ilegalidade aqui. Não estamos cometendo ilegalidade, nem estamos indo contra o que dispõe o regimento, a nossa lei orgânica, que é a Lei 5.604 de janeiro de 1994. Lá dispõe no artigo 3º. Eu peço licença a Vossas Excelências para fazer a leitura. Ao Tribunal de Contas, no âmbito de sua competência e jurisdição, é assegurado o poder regulamentar de expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições. E a atribuição, não concluí ainda não. E quais as atribuições do Pleno? Elas devem ser descritas, expressas nesses atos normativos.
Então, complementando, ao tribunal, no âmbito de sua competência de jurisdição, é assegurado o poder regulamentar de expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições, organização dos processos que lhe devem ser submetidos, obrigando o seu cumprimento por quem de direito, sob pena de responsabilidade. Portanto, senhora presidente, à medida que o regimento dispõe sobre as competências deste tribunal pleno, e não tribunal em sentido amplo, como bem disse o conselheiro Rodrigo, ele tem sim essa competência para dispor em ato normativo. E o regimento interno é um deles. Então, o regimento interno, ele nada mais está fazendo do que observando uma norma legal. Uma norma legal que trata das suas competências, das suas atribuições. Então, de forma alguma, nós estamos indo contra o disposto em lei. E outra coisa, a lei orgânica não veda que o relator realize as diligências. O relator pode realizar diligências, só que aqui não é o foro para deliberar sobre essas diligências. Nós vamos deliberar sobre o julgamento do processo aqui. É o julgamento lá, se é irregular ou regular. Portanto, senhora presidente, eu acompanho a divergência inaugurada pelo conselheiro Rodrigo Cavalcante. Obrigado, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Eu acompanho a divergência do conselheiro Rodrigo. Conselheira Maria Cleide. Sem muitas delongas, conselheiro, acompanho o presidente a divergência também do conselheiro Rodrigo. O conselheiro já se manifestou. Então, que seja encaminhado ao conselheiro Anselmo, de volta à sua... Não, eu volto para o acórdão do relator do voto divergente, que ele faça o acórdão. A regra é essa, né? Tem que fazer o acórdão. Que seja encaminhado, então, ao Exatamente. conselheiro Rodrigo e, posteriormente, que o trâmite seja obedecido como deve. Já o plenário já foi ajeitado, a autoria do parecer já está com condição de plenário. Excelências, tem agora o processo 4787 de 2008. É mais uma prestação de contas, Excelência. Aqui a prestação de contas do senhor Bruno Gustavo Araújo Loureiro, prefeito de Japaratinga, exercício financeiro de 2007. Há várias situações parecidíssimas com outros processos que trago e alguns que peço vistas para verificar também. Mas, assim, Excelências, num contexto, apenas 3 situações me levaram a me posicionar, como vou aqui declinar, que são elas: o não encaminhamento, em virtude do encaminhamento do PPA e da LDO para o exercício do descumprimento do limite mínimo constitucional com manutenção e desenvolvimento do ensino, no qual de um valor bruto de aplicação em educação de 2.700.000, cerca de 56 inteiros e 25 centésimos%, fazendo-se as deduções devidas, pois são despesas que não podem ser computadas para tal limite, para o cumprimento do limite, tais como PENAI, PENAT, PDDE, Programa de Educação de Jovens e Adultos, resultado líquido das transferências do Fundef/Fundeb 2007, complementação da União Fundeb/Fundef 2007 e receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb/Fundef. O município apenas chega ao patamar de 23 inteiros e 11 centésimos%.
Aliás, eu devo até destacar aqui, como bem informou o relatório 196 da diretoria, embora ele não tenha sido conclusivo, deixando ao relator que o fizesse, que eu até entendo que é um defeito, já que os técnicos têm toda a competência para apontar situações, competência essa, inclusive, de ordem legal. Também, Excelência, em razão de déficit orçamentário, na ordem de cerca de R$205 mil, Excelência. O que afronta aí tanto o artigo 48, a linha B, da Lei Federal 4.320 de 64, assim como do próprio artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Complementar 101 de 2000. Em função desses achados, cujas memórias de cálculos estão aqui no voto, evidentemente retiradas do que consta dos autos, nós trazemos voto, Excelência, para que esse tribunal emita parecer prévio, recomendando a rejeição, desaprovação das contas pela Egrégia Câmara Municipal quando de seu julgamento. E demais dispositivos de praxe, no que diz respeito à questão de encaminhamento ao FUCONTAS para a verificação das infrações administrativas, como no encaminhamento do RGF e também das metas fiscais, comunicação ao Ministério Público Estadual para que verifique a possibilidade de dano e o cometimento de outras condutas até de competência, apuração, pelo menos em tese, do Ministério Público Estadual, dos itens 17, 19, 21, 22, 31, 36 e 37 da peça, que a Câmara nos comunique no prazo quando acontecer o julgamento, informar do gestor da possibilidade recursal na forma da lei, daqueles 3 recursos existentes na lei, acredito eu, juntar a cópia deste parecer ao processo 4833 de 2009, que é a prestação de contas de 2008, para acompanhamento principalmente das despesas com o pessoal do Poder Executivo, que também ultrapassaram o seu limite máximo, mas o gestor tem um prazo de pelo menos 2 quadrimestres para trazê-lo ao limite legal, publicizar o parecer prévio e retornar os autos, se assim for, o gabinete do relator, para outras medidas que se fizerem necessárias. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, trata-se de prestação de contas anterior ao exercício de 2010. Esse processo não passou pelo Ministério Público de Contas. Em discussão o processo. Senhora presidente, gostaria de saber do conselheiro relator o percentual de aplicação, manutenção e desenvolvimento do ensino, ações de serviço público de saúde, aplicação, o gasto com pessoal, Poder Executivo, Poder Legislativo. Queria saber também se houve déficit ou superávit orçamentário e também com relação ao controle interno, se o município encaminhou relatórios de controle interno mencionando sobre possíveis irregularidades ocorridas naquele município. Senhora presidente, novamente em alguns aspectos, seguindo aqui minha ordem,
no envio do PPA e nem da LDO. A partir disso, houve um déficit orçamentário, executou mais despesa do que receita, que arrecadou, um total de R$ 205 mil, déficit orçamentário. Déficit. Isso representa quanto, senhor conselheiro? Quanto que isso representa em relação às despesas? As despesas, aí eu vou ter que fazer o cálculo, Excelência. Deixa eu dividir aqui rapidamente. Eu faço aqui no celular. R$204.600,89 dividido. Você quer saber com relação às despesas, não é isso? Isso. Certo. Dividido por 8.2.697,53 igual vezes 100 igual me dá 2,56%, 2 inteiros e 56 centésimos por cento, Excelência. Obrigado. Parece-me que também com educação, Excelência, eu já tinha falado, mas repito, foi 23 inteiros e 11 centésimos por cento. Com relação ao Fundeb, porque está na sequência, ele cumpriu no patamar de redondos, inclusive, 61%, cujo limite mínimo seria 60%. Nas ações de serviços públicos de saúde, foi o percentual cumprido de 19 inteiros e 74 centésimos por cento. A despesa de pessoal, sim. A despesa de pessoal, a conta consolidada, é prudente que venha também a da Câmara, embora estejamos julgando só a prestação de contas do senhor prefeito. 2,90 Poder Legislativo e 56,33% do Poder Executivo. Controle interno, certo. Com relação ao controle interno, apesar de existir previsão constitucional e legal, inclusive nossa lei orgânica, da forma que é feita ao governador, aplicável também aos prefeitos, desde 94. Ele não encaminhou nem relatório, nem certificado, nem parecer. E a capitulação vem aqui. Tem várias recomendações, como de praxe, que não difere das que nós, em regra, uma ou outra adaptação, vemos trazendo nos processos. Será que tem alguma do 10º? Você se perguntou? Não, do 10º. Eu acho que não mandou o SGFs também, assim como não a LDO, nem o PPA, condutas que, em tese, revelam conduta, uma prática, uma infração administrativa que pode ser processada e julgada pela Corte de Contas. Eu acredito, eu acho que eu consegui sanar toda a arguição, senhor conselheiro. Senhor relator, só mais uma dúvida. Vossa Excelência excluiu das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas pela Secretaria de Educação, em que trata de despesas administrativas do Programa 122? Não, Excelência. As reduções foram somente aquelas que citei inicialmente. PENAI, PENAD, PDDE, Educação, Programa de Educação de Jovens e Adultos. Aí vem o resultado líquido das transferências, complementação da União e receita da aplicação financeira dos recursos. Aí eu disse esses três do Fundef/Fundeb, porque exatamente em 2007, no meio do ano, a legislação mudou, alterando o nome de Fundef para Fundeb. Por isso que eu trago Fundef/Fundeb.
Obrigado, senhor Exatamente, presidente. Júlio. Obrigado, senhor relator. À disposição, excelência. Senhor presidente. Encerrada a discussão. Senhora presidente, eu gostaria de Qual? pedir vista do processo para dar um melhor examinado, senhora presidente. Em que seja encaminhado em vista o processo ao conselheiro Fernando.